que não guardaram o seu principado e lançou eles no inferno. Deus não poupou a geração do tempo de Noé e trouxe o dilúvio. Deus não poupou, pastor, o povo do tempo de Ló e mandou destruição. E Pedro usa essas três bases para quê? Para a gente entender que Deus tem a severidade dele. Em 1 Coríntios 10, Paulo diz o seguinte: olha, tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso aviso. Se vivermos como Israel, na murmuração, no pecado, brincando com Deus, ele vai nos destruir. Tem pessoas que estão achando, irmão, que o deserto dele vai levar ele para Canaã, mas pode levar para a cova. Nós temos que pensar nisso. Zedequias era rei. Zedequias estava no melhor lugar do mundo para se viver. Mas Zedequias, ele tinha pensamentos materialistas. Ele não era um rei que servia a Deus. Era uma pessoa que aceitava o ecumenismo dentro de Israel. Engraçado, se abre em Jeremias capítulo 21, capítulo 34. Havia profecias contra ele e ele zombava do povo. Se abre em 2 Crônicas 36, pastor, você vai ver que eles zombavam dos profetas de Deus. Não tinha só Jeremias profetizando, havia profetas também que profetizavam para ele se submeter a Nabucodonosor como obediência a Deus. Ele não quis. E o capítulo 36 de 2 Crônicas é claro em mostrar que os caldeus entraram dentro de Jerusalém, destruíram tudo sem pena e sem dó. Irmãos, o pecado da teimosia com certeza é um dos piores pecados. Teimosia. A teimosia jogou Judas numa forca. A teimosia tornou a vida de Acã, que deveria ter deixado todo aquele tesouro para a casa de Deus, jogou ele debaixo de pedras. A teimosia destruiu Jerusalém por várias vezes. E esse foi o grande pecado de Zedequias. Ele estava 2 anos no cerco, ele poderia ter se rendido, mas não quis. Ele disse: eu não vou me voltar para os caldeus, eu não vou ouvir a voz de Deus por Jeremias. E outra coisa, no capítulo 28 de Jeremias, mostra que o falso profeta Ananias estava a favor dessa apostasia. Irmãos, o diabo vai sempre levantar falsos profetas para defender, pastor, que todos somos filhos de Deus, mesmo que nem todos sejamos filhos de Deus. Filho de Deus é quem obedece a Deus, quem serve a Deus, quem aceitou Jesus. Quem vive em pecado é uma criatura de Deus, que se não se converter vai para o inferno, vai perder a salvação. A graça hoje é oferecida, como foi oferecida a Zedequias, mas ela é desprezada da mesma forma. Então as pessoas são como Zedequias. Eu tenho a muralha, eu sou da descendência de Abraão, é igual o mundo muçulmano. Eles falam: nós somos da descendência de Abraão, nós viemos por meio de Ismael, e Deus está conosco e não está com os cristãos. E o que você vê, pastor, é Deus punir esse povo. Por exemplo, na ilha de Sumatra, lá na Indonésia, eles disseram para os cristãos: nós não queremos vocês aqui celebrando Natal, pode ir para as montanhas. E os cristãos: tá, nós vamos para as montanhas. E Deus mandou uma tsunami que matou quase 1 milhão de muçulmanos. Eles escreveram um hino pedindo perdão a Deus pelo que eles fizeram com os cristãos lá na Indonésia, que matavam muitos. Então as pessoas, irmão, têm lá seus pressupostos, eles têm as suas bases. Só que é o seguinte: vão pagar caro. Muitas pessoas vivem, irmãos, no pecado da prostituição, no pecado da imundícia, da violência, e eles vão pagar caro. Gravidez indesejada espera essas pessoas, doenças venéreas, fora destruição. Uma vez tem uma mulher aqui em cima, aqui, pastor, que ela é prostituta. Ela sente até hoje o peso que a prostituição é na vida dela. Ela já está com o corpo todo arrebentado por causa da prostituição. Segundo ela, não tem doenças. E um dia ela falou comigo: nossa, César, como é duro viver do jeito que eu vivo. A minha filha chegou lá na casa da minha irmã e não veio me ver. Saiu de mansinho, foi embora. Deu vontade de falar: e a vida que você vive? Vive de barco, é uma prostituta. É como se eu fosse um matador, um traficante, uma pessoa ruim. São desprezados. Teve um ator pornô, que ele faz esses filmes aí de pornografia. A família, quando descobriu que ele faz esses filmes, abandonou ele também. Então o pecado, gente, ele tem suas consequências antes de trazer a morte. No caso de Zedequias, o que tinha para ele era a rendição. Ele não quis se render, ficou 2 anos lá escondido, arrebentaram o muro e foi atrás ele. Igual no tempo de Noé, pastor, as pessoas diziam que Noé estava doido. Um dilúvio? Como?
Se não existe chuva, o que os biólogos da época diziam que tem um orvalho que rega a terra. Então quer dizer que esse orvalho vai destruir a gente como? Porque dilúvio para eles era uma loucura, igual você falar que Jesus vai voltar, pastor. É uma loucura. O mundo é como Zedequias, irmão. Infelizmente o mundo religioso é como Zedequias. É um povo iludido, enganado. Eu tenho minhas defesas, eu tenho minhas argumentações, eu tenho a minha convenção. Eu não vou perder as minhas regalias para ouvir o que esse povo está dizendo. Igual uma vez, pastor, eu fui coletar alimentos num lugar e fui evangelizar e não consegui muita coisa. Deus falou assim, olha, fica calmo. Eu te trouxe aqui para outra coisa. Eu entrei numa casa onde tinha pessoas, pastor, que viviam em pé de guerra. Orei por eles, conversei com elas, né? E graças a Deus eles guardaram um pouco da palavra no coração. Foi para isso que Deus me levou para lá. Foi para encher a despensa da igreja lá de mais alimentos, porque graças a Deus o pastor já tinha bastante. Então, irmãos, o que nós temos aqui é uma lição